O papo de hoje é com a escritora Paula Feby. Autora de 8 livros de ficção, sua escrita é visceral. Atualmente, Paula integra o time de escritores brasileiros da editora Darkside e coescreveu o filme 5 Estrelas, vencedor de diversos prêmios no cenário nacional. Tendo estudado roteiro na Goldcrest Production Theatre em Nova York e psicanálise no Centro de Estudos Psicanalíticos em São Paulo, Paula consegue traduzir em palavras o pior da perversão e psicose que há em cada um de nós. Oi pessoal, hoje eu estou aqui com a Paula Feby. Paula que é psicanalista e escritora transgressora, digamos assim, que está extrapolando os limites do horror e dando aquele soco no estômago que a gente tanto deseja quando a gente pega uma literatura de horror. Bem-vinda, Paula, obrigado por aceitar o convite. Muito obrigada, Alessandro, obrigada pelo convite. Paula, eu queria começar assim, entendendo um pouco da Paula Feby. Assim, a ideia não é focar na obra especificamente, mas como é que tu chegou até aqui, assim? O que veio primeiro, o horror ou a psicanálise? Olha, eu acho que foi um processo um pouco junto, assim. No começo de tudo, não tinha nome. Eu só escrevia e sempre foi um processo de sentar, não saber o que ia sair no papel e escrever, né? E aí depois eu fui entender que isso era o inconsciente, que o que eu escrevia saía do inconsciente e a psicanálise parte do inconsciente. Então, o meu inconsciente, eu acho que ele é bastante perturbado, então o que saía era só não sei, uma coisa muito brutal, assim, umas imagens muito brutais. Então, eu acho que as coisas meio que foram se enveredando para esse lado, talvez do terror primeiro, e aí depois eu fui estudar psicanálise para entender melhor e saber significar melhor o que estava acontecendo dentro da minha própria cabeça, né? E como eu poderia nomear a minha literatura e a minha arte e como ela se expunha, como ela acontecia no mundo. Bacana. No caso, eu ia até te perguntar, porque eu fiquei muito curioso com essa questão de tu explorar esse terror mais real, assim, porque eu imagino que a mente humana ela não tem muitos limites, né? Tipo, tanto pro bem quanto pro mal, assim. É muito louco, porque quando a gente começa a estudar mesmo, né? A gente lê ficção, e eu escrevo ficção também, mas eu busco elementos da realidade mesmo para colocar na ficção, porque, cara, assim, nada é mais absurdo do que a realidade. Não existe coisa mais absurda do que a realidade. Inclusive, quando a gente está escrevendo um livro, tem momentos que você pensa assim, nossa, se eu fizer isso acontecer aqui, isso não vai ser verossímil. Então, eu preciso tomar muito cuidado com isso aqui para ficar verossímil, para a história ficar verossímil. Mas acontecem umas coisas na vida que são tão absurdas que não tem verossimilhança, e assim, tudo bem, né? Você só aceita, porque afinal a vida é assim. É, mas eu acho que esse lado do ser humano, isso que o ser humano tem, dessa coisa que a gente não mostra, dessa perversão que a gente tem, mas a gente usa uma máscara para a sociedade para poder ser, né, de uma outra forma, talvez ser mais bem aceito, para poder viver em sociedade. Então, eu acho que essa parte que a gente esconde é o mais interessante, é o mais bizarro, é o mais absurdo que tem na gente. E eu também acho que é o mais interessante, e é por isso que eu gosto de escrever sobre isso. Nossa, agora te ouvindo falar sobre isso, me veio à cabeça o filme Aquele Animal Cordial, tu deve ter visto. Sim, sim, sim. Nossa, Inclusive a Luciana Paz, ela foi atriz, né, no Animal Cordial, e ela fez os 5 Estrelas, que foi um filme que eu escrevi com o Fê Sanches. Então, sim, tá tudo ali, é mesma turma. sim, não, eu ia comentar, porque eu vi no último Fantaspoa que teve aqui, não sei se tu deve conhecer, Sim. eu participei ali de um bate-papo com ela, onde ela trouxe bastante, assim, desse processo de atuação. Nossa, é uma atriz, assim, excepcional, né? Maravilhosa. Mas
Mas eu acho bacana porque a gente fala, quando a gente fala de horror, e muitas vezes assim dentro do gênero fantástico, assim, a gente acaba sempre indo para uma coisa muito um terror cósmico, um Lovecraft, mas eu acho que esse horror que tu traz, ele é mais assustador por ele ser, ele pode estar aqui do lado e a gente não vê, né? Mais do que do lado, ele está na gente, né? E eu gosto muito dessa questão, desse horror psicológico, do que é nosso, é ameaçador, está dentro da gente, e a gente não vê no dia a dia. A gente não quer acessar no dia a dia. Então, na verdade, não é suportável acessar no dia a dia. Então, por isso que eu acho interessante, assim, eu acho que todo horror, ele parte, talvez, desse lugar, só que ele é exposto ao mundo e significado de outra forma, né? E às vezes ele é exposto ao mundo com essas metáforas, né? Do monstro, do fantasma, de vários outros elementos fantásticos, mas eu acho que existe uma coisa muito, muito brutal no corte seco, sabe? Na comunicação seca, em você simplesmente colocar ali o horror dessa maneira seca, esse horror que a gente não acessa frequentemente dessa maneira seca. Eu acho que aí você cria realmente um acesso bem forte ao terror. E como que foi? Tu sempre te achou nessa área assim não área, mas assim quando tu foi buscar escrever, sempre foi direcionada a isso ou foi a psicanálise que te direcionou? O que me direcionou foi o fato de eu não me sentir bem em lugar nenhum. A psicanálise veio depois como uma busca de um significado mesmo, né, para estudar melhor também, entender o inconsciente, já que eu tinha entendido que eu escrevia a partir do inconsciente, então eu queria estudar melhor para escrever melhor também sobre isso, né? Mas assim, eu sofri muito quando eu era criança. Acho que a partir do meu livro já ficou bem claro, né? Vantagens que encontrei na morte do meu pai, que eu tive um pai que era abusivo e eu não falava sobre isso até lançar o livro. Eu sempre me distanciava disso, apesar do livro não ser. Ele é ficcional, mas ele realmente partiu da real morte do meu pai. Então, assim, isso fez com que eu não sentisse que eu tinha um lugar. Quando eu era criança, enfim, eu sofri muito bullying, passei por muita coisa que não me fazia bem. Então, eu entendi que a literatura era o meu lugar de, de me sentir acolhida, o que era estranho. Se as pessoas não iam gostar de mim do jeito que eu queria que elas gostassem, então eu ia ser estranha. Então eu ia ameaçar. E eu fui para esse lado de ameaça e estranheza, e eu acabei achando isso muito mais interessante do que qualquer outra coisa que poderia estar dentro da sociedade, né, ali aceita pela sociedade. E aí eu acabei enveredando para esse lado. E aí também seguindo a sua pergunta, a morte sempre esteve muito perto, né? A placenta da minha mãe era de óbito fetal. Então, assim, eu passei por isso, passei por alguns problemas de saúde, então, assim, esse lado mais denso, mais triste, mais mortal da vida, sempre esteve mais perto até do que o lado mais bonito da vida para mim. Então, acho que é natural. Eu não pensei, vou escrever terror, vou escrever horror, vou. Não. É o jeito que eu vejo a vida. E te surpreendeu essa resposta do público, assim, quando tu escrevia como um refúgio, né? Não era uma coisa
direcionada a conquistar um público. E aí aconteceu, né? Saiu a publicação pela Dark também, enfim. Isso... Como é que foi isso para ti? Assim, tu já esperava que as pessoas fossem se identificar tanto com a tua obra? Bom, a gente está falando de um caminho aí de 10 anos de estrada, né? Eu lancei o meu primeiro livro em 2011. 2011. Então vai fazer 11 anos. E não foi sempre assim. As pessoas não sempre se viram naquilo que eu escrevia. Na verdade, eu tive um grande problema, porque como a minha escrita ela é muito fragmentada, agora ela mudou um pouco, né, e tal, eu acho que até evoluiu, posso dizer assim. Mas ela era muito fragmentada, e no começo eu pensava, cara, nenhuma editora vai querer bancar isso. Então eu lancei os meus primeiros livros de maneira independente, porque até pela diagramação era uma coisa que as editoras não iam querer bancar. E aí teve editora que falou, olha, é muito bom, adorei o que você escreve, mas você vai ter que escrever literatura tradicional. Porque não dá para publicar os livros assim. Porque, de repente, numa página não tinha nada. Na outra página tinham 3 frases. Aí, em outra página tinha, assim, um grande capítulo. E, assim, as coisas iam, né? E assim, tem editora que vai falar, cara, eu não vou imprimir uma página em branco, entendeu? Mas, enfim, eu segui esse caminho e aí os leitores, os blogueiros começaram a ler os livros e falar bem dos livros, e aí, por conta disso, eu acabei tendo uma carreira, foi no boca a boca mesmo, das pessoas ali comentarem, lerem e tal, e aí, 9 anos depois, eu acabei entrando na Dark Side. Então, mas foi um caminho árduo, né? Foi muito tempo de escrita e muitos livros lançados aí. Mas assim, mesmo voltando assim para o passado e olhando para esse caminho, esse reconhecimento ele foi acontecendo, né? Porque esse teu crescimento orgânico, poxa, deve ser muito bacana. Tu escreveu, tu publicou de maneira independente, alguém foi lá e leu e começou um boca a boca e ali se fez, então, digamos assim, tu nasceu como autora, né, no sentido de ter uma carreira, né? E isso assim, do ponto de vista psicológico mesmo, isso te trouxe um acolhimento, assim, do tipo, finalmente tu te sentiu assim, com um lugar, com um espaço que tu buscava antes na literatura. Engraçado. Eu não sabia que sim, até você me perguntar isso. Então, sim. Porque agora, enquanto você está me falando isso, eu estou me sentindo acolhida por você, pelo meu público, pelos leitores, né? Pelo pessoal que ouve os podcasts também. Então, sim. Olha só que coisa. Eu nem sabia. Então, finalmente aconteceu. Finalmente aconteceu. Pois eu acredito, porque eu acho que, como tu comentou, assim, todo mundo tem ali o seu grau de loucura, ou da parte que não loucura, né, mas aquele lado que não mostra, porque tem sempre um filtro moral, sei lá. Necessário até, né? Pois é, e aí no momento que tu começa a fazer uma publicação onde tu te permite mostrar esse lado e as pessoas começam a se identificar com aquilo, talvez não se identificar porque elas se coloquem no teu lugar, mas porque elas conseguem compreender e digerir aquilo de uma maneira que, sei lá, o inconsciente delas processe. Eu acho que tem várias maneiras das pessoas se conectarem, né, com a gente, assim, é muito óbvio a gente pensar que só livros, eu chamo de livro cupcake, né, os livros bonitinhos, assim, só livros bonitinhos vão fazer bem para as pessoas, sabe, eu acho que às vezes essa catarse faz muito bem,
É exatamente aquilo que a pessoa precisa para, sei lá, dar um clique, mudar alguma coisa na vida dela. Às vezes o incômodo é muito mais modificador das coisas, né? Do que ai, nossa, como eu fui feliz lendo esse livro, sabe? Não, com certeza. E isso já te traz, assim, à medida que foi evoluindo, tu já tem ideia, assim, de outros tópicos que tu queira abordar, outras temáticas. A reação do público está influenciando na direção que tu está tomando, ou tu continua escrevendo aquilo que vem do inconsciente? Eu acho que eu só sei escrever assim, viu? Então, eu não posso pensar no que eu acho que vai ser consumido e tal, essas coisas. O que existe, e o que eu gosto muito, é pensar em títulos que chamem a atenção. Então, não sei, isso é meu, assim, na verdade, normalmente, os livros partem do título. Então, Vantagens que Encontrei na Morte do Meu Pai, eu sei que é um título que choca, mas não foi necessariamente para causar algo, assim, muito... Não sei. Como é que eu vou te dizer? Eu sabia que era um título que ia chamar a atenção, mas não foi por causa disso que ele surgiu. Ele simplesmente surgiu na minha cabeça e aí eu fiquei até lutando um pouco contra esse título e pensando, será que eu vou falar sobre isso? Será que esse vai ser o título do meu livro, com meu pai realmente tendo morrido? Sério, eu vou ter coragem de fazer isso? E aí eu pensei que quando tem as vantagens, quando a gente está falando das vantagens, é porque existem as desvantagens também. E aí eu pensei, ok, faz sentido, pode ser, não é problema nenhum. Então, eu decidi colocar. Porque por mais, que nem eu te disse, é uma ficção, não tem a ver com a minha vida, o que está ali no livro, mas ao mesmo tempo tem algumas nuances, né? Então, isso acaba caindo. Mas sim, eu já tenho algumas ideias sobre o que eu vou falar. Uma das coisas das quais eu quero falar é o jeito, não é nem o jeito, é o nível em que as pessoas vão longe para ter prazer. Então, que pode seguir uma linha de autodestruição aí, né? A busca desse prazer, assim, absurdo. Então, eu acabo falando disso em um dos livros que, inclusive, tá aí, né, para ser lançado. Esse é um tópico interessante, e cada vez mais no mundo, eu tenho a impressão de que, não entendo de psicologia, assim, mas eu tenho a impressão de que no mundo onde cada vez mais as pessoas estão girando a rodinha ali só para fazer as coisas andarem, e isso acaba se tornando uma necessidade, né, de tu buscar o prazer e buscar uma fuga, digamos, eu acho, uma vez que tu não consegue colocar para fora aquilo revelar esse teu inconsciente. Eu imagino que é uma forma do corpo se demonstrar, talvez, da mente demonstrar essa insatisfação, digamos assim. Imagina, é o único lugar, o sexo é o único lugar onde você de fato pode deixar sair alguma perversão sua, onde alguma perversão é aceita na sociedade. Então, eu acho que isso é um material muito rico, sabe? Para a gente falar sobre o terror até. E acho que até já teve uma. Bom, entrou bem numa linha meio Hellraiser, assim. Uhum. O prazer e a dor ali andando lado a lado, né? Clive Barker. Clive Barker é top. Total. Tu já pensou claro, tirando essa questão assim dessa temática e trazendo também dentro do lado da ficção, mas já te ocorreu de repente tentar
trazer coisas de não ficção, assim, trazer alguma parte, relatos pessoais, ou tipo, alguma coisa que realmente te perturba, ou enfim, deixar sair alguma coisa, alguma verdade travestida de ficção, talvez. Tem isso em todos os meus livros. Absolutamente todos. Eu acho que eu não conseguiria escrever se a verdade não me atravessasse em algum momento. Eu diria que o que tem de ficção nos meus livros é a fantasia da realidade que eu exponho. Então, realmente a ficção está só fantasiando, assim, tá só colocando uma roupinha nova nessa realidade, nesses traumas e nesses problemas que eu já passei, ou já vi alguém passar, ou fiquei sabendo de coisas que aconteceram na realidade, e aí eu coloco essa roupinha nova e transformo em ficção. Sim. Não, eu estava até comentando sobre... Antes tu comentou sobre o teu podcast, eu estava escutando assim, alguns episódios. Eu achei muito louco, assim, e eu adorei a sagacidade com que tu faz assim, aquelas relações. Mas ali é uma equipe, tá? Eu não posso tomar a criação para mim, assim. Na verdade, a gente tem uma equipe, tem o Kenny, que é o roteirista, aí tem o Vitor, que lê o roteiro, eu que reviso o roteiro, aí tem o Felipe também, aí tem a Leila, enfim, tem um monte de gente que trabalha ali para fazer aquilo ficar daquele jeito. Mas não é o Teorias de Quinta não é um podcast que eu escrevo, tá? Mas tem coisa em breve que vai acontecer aí de podcast que aí sim vai para um lado mais criminal, que aí sim sou eu. Mas tem um podcast também que chama Maldição Urbana, que foi feito com dublagem do Niso Neto e vários outros dubladores bem conhecidos. Chegou no top 9 de podcasts de ficção. Esse sim eu escrevi. Também junto com o Kenny, que escreve o Teorias. Então, assim, que é ficção, eu tô lá, né? Quer dizer, o Teorias é ficção, não é aquela coisa maluca. Mas agora eu fiquei curioso sobre esse teu podcast novo, abordando essa parte de true crime, talvez. Não vai ser ficção, né? Vai ser crimes reais. Então, vai ser um podcast? Eu não sei se eu podia falar, mas eu vou falar. Vai ser um podcast que vai estrear em breve, e o que ele tem de diferente, ele é true crime, e o que tem de diferente é que eu vou analisar a mente dos maiores criminosos do mundo. Então, eu vou dizer se a coisa, como eu faço mestrado em psicologia criminal e forense, então eu vou focar nesse lado para saber se o cara poderia ter tido uma outra vida, se poderia ter sido diferente, se podia ter seguido para algum outro lugar que não fosse esse de se tornar um criminoso, né? Então, eu acho que esse é o mote, assim, isso que é o que o podcast tem de mais inovador. É fantástico. Eu volta e meia eu estou acompanhando alguns podcasts, ou na verdade mais não um podcast necessariamente sobre isso, mas que geralmente tragam convidados que falem. Mas a gente vê muito hoje ali o Salada, né, que é perito, a gente vê a Thelma, que é fotógrafa, comentando, e eu acho que vai ser muito rico assim ter essa análise psicológica, né? E às vezes assim, não necessariamente, olha que caso louco esse caso que aconteceu recentemente do cara lá, como é que chama? O cara que foi lá, que invadiu uma fazenda, tinha um demônio na fazenda e o cara matou ele, né? O cara era policial federal. Esqueci como é que eles chamam o cara. Mas acho que tu deve ter acompanhado, né? Do Lázaro, você diz? Não aconteceu essa semana, do cara que era o hipster da Federal.
Ah, não vi. Não chegou a ver? Não O cheguei a cara, ver. ele é um tempo atrás, acho que há uns anos atrás, ele teve até algum destaque na mídia, porque o cara era bonitão, o cara da Polícia Federal, até fez escolta ali de. Não me lembro se foi do Eduardo Cunha, e aí apareceu até alguns programas de TV e tal. Enfim, aquela pinta de galã, policial e tal. E ele dizem que ele tinha um problema de depressão e ele teve um episódio, um surto psicótico, e ele disse que estava vendo um demônio dentro de uma fazenda lá da casa do cara, o cara entrou e deu um tiro. Ele entrou na casa do cara, o cara deu um tiro nele. Entendi. E ele morreu. Então, teoricamente, o cara não é um criminoso, o cara é um policial, sabe? E de repente, por uma questão da mente ali, acabou tomando uma ação que culminou na morte dele, né? Mas é que assim, acaba sendo criminoso de qualquer jeito, né? Mas assim, o psicótico tem isso, né? De realmente ir para outro lado, assim, de imaginar as coisas e eu acho, né, na minha opinião, assim, que eles são menos cruéis do que os perversos, porque eles acreditam naquilo que está dentro da cabeça deles, né? O perverso não, ele já sabe que ele está manipulando, mas eu acho que os psicóticos, muitas vezes, eles cometem as mortes mais brutais, porque é como se a pessoa tivesse quase chegando naquele lugar animalesco mesmo, né? Então, se a gente pensar no Vampiro de Sacramento, por exemplo, o que o cara fazia com as vítimas era surreal, e ele tratava das vítimas como se ele fosse um bicho mesmo, porque ele tinha. Imagina, ele pegava um sabonete, se o sabonete tivesse molhado do lado de baixo, então significava que ele estava sendo procurado por alienígenas que tinham a ver com o nazismo, então ele tinha que matar as pessoas para tomar o sangue para poder se purificar. É uma pira que só o cara tem, né? E nisso, para tomar o sangue, ele matou uma grávida e fez não sei o que, sabe? Assim, umas coisas que o cara fazia que você fala, meu, como? Né? Mas ele acreditava naquilo. Ele de fato acreditava naquilo. Tu acredita que existe um cara que comete um crime desse nível, assim? Existe a possibilidade de ele estar cometendo esse crime sem a intenção? Porque, assim, quando tu escuta a história, a narrativa que o sujeito traz, às vezes dá a entender que ele é super bem intencionado, né? Tipo, olha, os ETs iam vir Mas aqui. isso é uma mentira, que é muito frequente nos criminosos, né? Inclusive, muito frequente, mais frequente do que em qualquer um, nos pedófilos. Porque eles dizem, no fundo, o discurso é: estou fazendo isso para ajudar, eu estou ensinando, né? Então, assim, eles dizem que foi por algo bom, é muito comum os criminosos, né? Tô falando assim desse estudo, desses casos mais pesados, né? Dos caras justificarem isso como se eles estivessem fazendo algo bom, de alguma forma. Ou é bom para a sociedade, ou ele acha que vai ser bom para a criança porque vai ajudar a construir o caráter, ou, sabe, umas coisas absurdas assim. Mas dentro da cabeça dele, de um psicótico, não de alguém puramente perverso, sim, dentro de um psicótico, da cabeça de um psicótico, ele pode acreditar que ele está fazendo aquilo ou para se salvar, ou para salvar a sociedade, ou para salvar alguém. Pode sim. Mas assim, totalmente. Ele realmente acredita nisso ou é uma perversão travestida? Na verdade, uma coisa não exclui a outra, né? Foi o jeito que ele conseguiu fazer para significar a perversão dele dentro do próprio delírio. Então, é aquele negócio, né? Se alguém mata com uma má intenção, é pior do que quem matou sem ter essa intenção? Aí a gente entra em várias questões morais, né? Aí a gente entra numa questão moral.
de fato, eu fiquei pensando na pergunta, porque os cenários, eles... Porque, por exemplo, se a gente pega... Nossa, agora eu fiquei, eu fiquei pensando nisso. Então, se alguém é mal intencionado, então é pior do que o cara que não é, mas cometeu o mesmo crime horrendo? É porque daqui a pouco, o que eu penso, assim, tentando entender, se eu fosse analisar uma situação dessas, claro, de um ponto de vista puramente leigo, é que o cara que é mal intencionado, ele provavelmente ele não dependeria das circunstâncias para cometer aquele crime. Ou ele cometeria de novo, mesmo que as circunstâncias não fossem favoráveis, e talvez aquele cara que cometeu, ele não tinha intenção e acabou acontecendo. De repente... O que não tem intenção como é que a gente vai nomear a intenção também? Porque o vampiro de Sacramento, vou usar como exemplo, já que eu já usei aqui, ele acreditava que ele estava se salvando, que ele tinha que fazer tudo aquilo porque ele estava se salvando, era pela sobrevivência dele. Então, assim, a intenção dele, eu acho que não era nem colocada em pauta. Era uma coisa de assim, não, eu vou fazer porque eu preciso para sobreviver. Agora, esse cara é menos ameaçador do que um Ted Bundy? Mataram do mesmo jeito. Fizeram coisas terríveis com as vítimas do mesmo jeito. O Ted Bundy era manipulador e sabia muito bem para onde ele estava levando as vítimas e o que ele estava fazendo. E aí, mas aí trazendo um caso nacional, assim, claro que é super famoso, mas eu tenho essas dúvidas, assim, essa pira meio em cima da parte psicológica. Se pegar o caso da Suzane Richthofen, ela claramente manipuladora, sabia muito bem o que estava fazendo, e aí a gente pega uma pessoa, tipo ali o namorado dela na época, né, que foi lá e cometeu o crime. Como é que uma pessoa consegue... assim, é possível que a pessoa consiga ser influenciada a ponto de cometer um ato desses, sem que ela mesma tenha o seu grau de perversão ou de, enfim, alguma coisa do tipo? A pessoa que ela manipula, ela consegue te levar a esse ponto? Olha, eu vou te falar que, assim, eu não vou falar especificamente desse caso, porque eu nunca entrevistei nenhum deles, eu nunca conversei com nenhum deles, nunca tive uma sessão com nenhum deles, então eu não posso te dizer, como psicanalista, o que eu acho deles sem ter tido um momento na clínica. Mas o que eu te digo muita coisa precisa dar certo para que uma pessoa não enverede para um lado criminoso, né? Então, assim, você precisa ter alguma coisa te segurando. Ou é a química do seu cérebro dentro do que é considerado normal, né? Uma estrutura familiar, escola, amor da família mais do que qualquer outra coisa, seja essa família do jeito que for. O meio onde você está inserido, os amigos também. Então, assim, muita coisa precisa dar certo para que a pessoa se torne um ser humano íntegro, né? E correto, vai. Apesar de que todos nós temos nossas nuances, né? Sim, a minha dúvida era mais assim com relação a pessoa que vai lá e executa um crime sob influência de alguém ou sob a Então, persuasão de alguém. aí é que tá. Se a gente for estudar a história das criminosas, geralmente, né, as mulheres elas matam se elas estão com um homem que é criminoso e eles, enfim, por abuso, por manipulação, por 300 milhões de coisas, elas vão lá e ajudam o cara ou a estuprar alguém, ou matar alguém, ou alguma coisa. Um caso muito famoso é da Carla Homolka,
porque ela basicamente entregou a irmã dela para que o namorado, o marido, na época, não sei se já era marido ou só era namorado, para que ele tivesse relações, porque ele queria. Ela sozinha faria isso? Não sei. Mas eu vou poder dizer para você que essa pessoa está com todos esses lugares que eu mencionei aqui, tem todos esses lados da vida preenchidos para que ela não se torne uma criminosa? Não. Com certeza alguma coisa ali deu errado. Né? Mas assim, e a influência de um homem, dessa busca pelo amor, né? Dessa coisa assim, isso pode fazer uma pessoa sair do centro, principalmente porque se a gente falar sobre paixão, a gente está falando sobre um momento em que a pessoa não está no normal dela. Né? Então, assim, a gente pode considerar que sim, uma pessoa pode sair do centro, mas eu acredito que tem aquele lugar que muita gente não ultrapassa, né? Independentemente de estar apaixonado ou o que quer que seja, muita gente não ultrapassa, e não ultrapassa porque muita coisa na infância, muita coisa na formação dessa pessoa deu suporte. De um jeito ou de outro, deu certo. Quando tu comentou ali, eu fiquei até meio preocupado, assim, tipo, muita coisa precisa acontecer para a pessoa não enveredar para o lado ruim. Isso me levou imediatamente a pensar que eu devo ficar meio ressabiado, assim, com as pessoas ao meu redor no geral. Né? Teoricamente, eu tenho as pessoas que estão cercadas de pessoas teoricamente normais, elas têm muita sorte de estar cercada por pessoas que não tiveram nenhum desvio nesse caminho que seria bem estreito, digamos assim. É que assim, é aquele negócio, né? De perto ninguém é normal. Todo mundo tem certas questões para resolver, todo mundo tem seus traumas para resolver. Eu acho difícil também, eu acho errado a gente colocar as pessoas como o normal e o anormal, né? Assim, mas todo mundo tem várias questões para resolver, mas a questão é se há ou não comprometimento da saúde, seja física ou mental, do outro. Né? Se a gente consegue viver em sociedade sem comprometer a saúde do outro. Então, a partir disso, a pessoa, beleza, pode viver em sociedade, né? Sem que isso seja prejudicial, assim, num nível tão pesado. Eu te entendi. E aí, o que você estava comentando antes sobre ainda voltando sobre a questão da ideia do podcast ali, tu vai abordar, então, não só criminosos nacionais, mas vai pegar casos de repercussão mundial também. Então, a primeira temporada é nacional, eu vou falar só de criminosos nacionais, aí na segunda a gente vai ver para onde a gente vai. Mas tem uma análise pronta do El Chapo, por exemplo, né? Então, já tem algumas análises prontas de criminosos de fora do Brasil, sim, mas na primeira temporada é só Brasil. É legal, eu já tô mega curioso quando sair. já vou estar ali esperando, né? Que legal, que legal. Mas, Paulo, eu queria te agradecer pelo teu tempo. Acho que foi bacana a gente arranhar a superfície dessa parte, assim, desse horror mais real, assim, focado mais em crimes e na perversidade humana. Eu espero que a gente consiga ter outros papos sobre Também isso. adoraria, foi muito legal, muito obrigada. E é isso, queria te agradecer, então. E sempre se precisar de alguma coisa, se puder te ajudar com alguma divulgação, pode contar comigo. Perfeito. Idem. Então, obrigado, Paulo. Imagina. Tchau, tchau.